essa coisa. Quando foi que Paulinho Gogó. o Paulinho Gogó, porque você teve um outro nome, Paulinho Tantão, alguma coisa. Então. Como é que funciona? Como é que era isso? Eu trabalhava na Rádio Tupi, na Patrulha da Cidade. Certo. E o programa é 500 mil ouvintes por minuto. Até hoje é um programa que tem uma audiência exorbitante, mais de 60 anos, 65 anos de existência. Eu trabalhei 21 anos nesse programa, que é um sucesso até hoje. E eu reparei que 1h da tarde, o Juarez Getirano, o GG, ele dava os aniversários. E eu fazia aquelas vozes da patrulha, criança, velho, pai de santo, polícia, bandido. Aquilo tudo era... eu fazia aquelas vozes, né? Mas eu percebi que 1h da tarde o GG dava os aniversários e os alôs. Um aniversário numa rádio de 500 mil ouvintes só é interessante para o cara que está fazendo aniversário e para quem conhece o cara. O restante dos ouvintes não sabem quem é João Roberto. Então, aquilo o cara ouve sem saber o que é. E eu falei, cara, se eu criar um personagem que desses aniversários de forma engraçada, eu consigo agradar o aniversariante, a família do aniversariante, os amigos do aniversariante e quem não conhece o aniversariante se eu fizer de uma forma engraçada. Mas mesmo assim eu ainda não tinha o Paulinho Gogó. E um dia eu saía da Rádio Tupi, assim, eu sempre saía da Rádio Tupi, descia a Rua do Livramento, ali no Jornal do Comércio, e pegava o ônibus na Praça Mauá. E toda sexta-feira eu reparei que ali em frente ao Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto, tava aqueles caras lá do pagode, né? Camisa de seda javanesa, calça de vinco, sapato bicolor. E eu comecei a reparar que eles falavam, aí fulano, porra, aí vai dar o maior salseiro hoje, hein? Vamos entornar o caldo. Eu falei, cara, isso dá um personagem. Mano, o dialeto deles, né? O linguajar, as gírias deles, eu falei, isso dá um personagem. E eu comecei a sair toda sexta-feira e ficava ali no barzinho, tomava um refrigerante, ficava prestando atenção na conversa deles. E eles contavam história que traíram a mulher, que foram traídos pela mulher, que a mulher pegou isso, que a mulher descobriu isso, mas daí que apanharam, que não sei o que foram presos e que perderam o emprego. Eu comecei a falar, pô, eu acho que eu vou criar um personagem que conta vitória e conta derrota também. O cara, porque se contar uma coisa, sim. uma derrota sua, é engraçado para quem tá ouvindo. E comecei a escrever o argumento do personagem, só que me faltava a voz do personagem. Porque na patrulha eu já fazia várias vozes, então não poderia ser uma voz idêntica às outras que eu já fazia. E não achava, eu ficava em casa à noite, tentando descobrir uma voz pro personagem, e não achava, que era um sambista, era Paulo Tantã, já tinha colocado até o nome, Tantã de Pagode. Sim, ok. E não conseguia achar, tá assim, era parecido com algumas que eu já fazia, e fiquei com o personagem na cabeça sem a voz do personagem. Aí um dia saí mais cedo da rádio, cheguei no botequim, estava aberto o botequim, mas não tinha ninguém ainda, estava só o dono do botequim. E fiquei conversando com ele. Aí do nada entrou um negão de uns 2 metros de altura. Ele entrou, mas já entrou gritando: "Seu Manel! Coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim." Nisso eu olhei e falei, cara, é a voz do Paulinho Gogó. E aí comecei a olhar pra ele igual eu tô te olhando aqui, pra poder pegar a timbragem da voz, o jeito da voz, né? E ele falava com o queixo meio pra frente assim, pô, seu Manel. Aí fiquei olhando pra ele falando com o cara, e eu prestando atenção nele. Daqui a pouco ele percebeu que eu tava olhando pra ele muito, igual eu tô te olhando. E eu não percebi que ele tinha percebido. Ele falou assim: "Seu Manel, o senhor tá permitindo frequentar homem sexual agora no seu estabelecimento?" Aí eu falei: "Ô irmão, ó, desculpa, eu não sou homossexual, não tenho nada contra. É o seguinte, eu trabalho aqui na Rádio Tupi." Aí contei pra ele a história. Eu criei um personagem que, pô, eu tô precisando de uma voz pro personagem, só que eu não consigo achar. E quando você entrou falando com essa potência, nesse timbre, nesse jeito, me chamou a atenção. Por isso que eu fiquei olhando pra você, pra poder aprender, né, de onde vem a voz, como é que você fala pra essa voz sair. Aí ele: "Tu não é homem sexual não, irmão?" Eu falei: "Não sou não." Ele: "Aí, seu Manel aí. Achei que ia pegar mais um hoje." O cara era o Paulinho Gogó, entendeu? E fiquei conversando com ele, trocando ideia, batendo papo com ele. E fui pra casa e com aquela timbragem no ouvido, aquele jeito de falar mais ou menos assim, né, fechamento. E fiquei treinando. No outro dia não coloquei no ar. Comecei a brincar com um colega meu, o Ricardo Tocai, que ele fazia um outro personagem, fazia um outro quadro na patrulha, fazia outras vozes. Comecei a brincar com ele nos corredores, falando, né? "E aí, fechamento? Ei, vamos lá, não sei o que, coisa", pra poder fazer um laboratório com aquilo, pra treinar aquilo, né? E a gente saía da rádio pra poder pegar o ônibus na Praça Mauá. Eu ia no meio da rua conversando com ele. Ia lá, maluco, ó o cara ali vindo cheio de charme, aquele cara não anda, ele flutua, né? Pra poder exercitar aquilo. Uma semana depois eu fui e experimentei o personagem no ar. E, cara, no mesmo dia o personagem encaixou. Já com esse nome?